Já agora, irmão Davi, que estás a chegar, eu estava a perguntar a um irmão para orar, podes-nos só dirigir numa palavra de oração? Estamos agora a pensar. Faz favor. Deus, nós te agradecemos por este dia, Senhor. Senhor, por a oportunidade, Senhor, de estarmos a estudar a Tua Palavra, para que nos pedir, ó, faça fruto na nossa vida, Senhor. Possamos dar-te glória e provar a Tua Palavra à prática. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu estava a referir, não sei se referi, mas se não tivesse referido, mas fiquem a saber, pelo menos também presumo que devem estudar a lição da escola dominical, ou pelo menos aqueles que têm a revista. O título hoje é Jesus Ordena. Este título remete-nos para várias considerações iniciais. Ordenar está, na generalidade das situações, associado ao poder, ter poder e dispor também. Quer dizer, ninguém ordena sem, enfim, ter poderes para isso. A ordenação desencadeia automaticamente perante os ordenados, propriamente não é ordenado termo correto, perante os subordinados ou perante terceiros que possam pôr em prática ou que possam executar aquelas ordens, porque na generalidade das situações envolvem sempre terceiros. Quer dizer, se eu vou fazer uma coisa que depende só de mim, não é propriamente mais correto dizer que eu estou a ordenar a mim próprio. Pronto. Quando nós vamos ordenar qualquer que seja situação, partimos do pressuposto que tem que envolver terceiros. É como se eu dissesse agora a um de vocês aqui, olha, podes ir lá buscar-me água. Claro que aqui já é um favor, pronto, porque não é propriamente uma ordem, porque se for ordem, podem dizer, podem declinar essa solicitação e eu não tenho nenhum poderes, pelo menos, que pode sancionar-vos. Mas, por exemplo, pessoas, presumo aqui todos trabalham, mesmo que não estejam a trabalhar agora neste momento, já tiveram experiência de trabalhar, ou mesmo que nunca tiveram oportunidade de trabalhar, sabem que mesmo no contexto familiar nós somos dados ordens para cumprir, sobretudo os nossos pais, ou as pessoas que nos são mais próximos, e para não falar mesmo disso até a nível de escola, a nível dos estudos, e também por outros desdobrandos noutros relacionamentos que vamos tendo. É claro, como eu estava a dizer, é preciso sempre ter alguma autoridade para poder dar ordens. E não vamos estar a confundir agora dar ordens com pedido, porque fazer um pedido, isso já é uma outra coisa completamente diferente de dar ordens. Para aqueles que trabalham, sabem que o chefe, ele dá ordens. O chefe diz, olha, deixa agora de fazer esse trabalho e vai fazer outro trabalho. Neste caso, o subalterno, o empregado, tem que cumprir aquelas ordens. Aquilo não é um pedido. Podemos dizer de forma gentil que é um pedido também, não deixa de ser um pedido. Mas nós sabemos que, em última instância, está sobrecarregado por uma ordem, porque aquilo ali, pedir, a pessoa pode recusar um pedido, como eu já dei exemplo aqui. Mas, neste contexto, esse exemplo que eu estou a mencionar, se o chefe dar ordens, automaticamente é para cumprir. Se a pessoa não cumprir as ordens, o que é que lhe acontece? O que é que lhe acontece? É sancionado. E sanções dependem da gravidade da situação. Pronto. Pode passar por uma mera repreensão ou uma disciplina e até, em casos mais graves, despedimento por justa causa. Pronto. Dependendo da gravidade da situação e quais são os danos dessa recusa, os danos que aquilo causou. Pronto.
porque é daí que se deve também medir as consequências das sanções que vão ser aplicadas. Mas, como eu estava a dizer, quando o chefe dá ordens, automaticamente, até nem precisa ser chefe, basta essa pessoa ser o nosso superior hierárquico. Nós temos automaticamente que cumprir. Por isso eu estava a dizer, este título, Jesus ordena, ordenar envolve sempre terceiros. Além de envolver terceiros, também está subjacente a ideia da autoridade. E quando nós falamos da autoridade, estamos a falar, em última instância, do poder. E este poder é um poder que, enfim, se não for cumprir, se a pessoa estando habilitado, revestido deste poder, quando dá ordens, se essas ordens não forem cumpridas, automaticamente desencadeia sanções, que dependendo da situação, como eu estava a referir. Mas tem toda a lógica essa explicação que eu estou a dar, porque Jesus Cristo, como sabem, Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Nada furta ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo tem todo o domínio, todo o poder e domínio sobre o mundo e sobre a natureza e sobre as coisas criadas. Não há nada que furte o seu calor. É claro que neste contexto que nós estamos a falar, ele humilhou-se, ele encarnou-se. Mas mesmo encarnando, Jesus Cristo não deixou de ter os poderes divinos. E nós vemos em algumas ocasiões, para não dizer várias ocasiões, teve que usar estes mesmos poderes para mostrar que ele é filho de Deus, que ele é o próprio Deus. Mas não vou agora continuar neste prolegómenos. Eu vou pedir, David, podes nos dirigir rapidamente na leitura bíblica do Evangelho segundo Marcos, que é o texto que vai ser objeto do nosso estudo hoje, de versículo 14, para efetuar até versículo 18. 9, sim, o Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, de versículo 14 até 18. Sim. Quando eles se aproximavam dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que discutiste com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança na terra, e eu, espuma, rio aos dentes, e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que os expulsem, e eles não puderam. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Já agora, pode já ler até 24. Pode continuar a leitura. Se faz favor. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. Caiu por terra, revolveu-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, respondeu: o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais entres nele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu: esta casta não pode sair senão por meio da oração e jejum. Obrigado pela leitura, David. Nós vemos aqui nesta história, que é uma história também conhecida, relatada,
de situação, que é uma situação bastante preocupante. Neste caso, de um jovem, ou um menino, que estava possesso. Não sei se presumimos, pode ser adolescente ou jovem, mas, enfim, ele estava com um problema. E este problema inicial, podemos dizer, era um problema sem esperança. Por quê? Porque ele já convivia com esse problema por muito tempo. E podemos partir do princípio que os pais... Podemos partir do princípio, não, isso está mesmo reduzido por escrito, que essa situação afligia imenso os pais, neste caso o pai, pronto. E a família, acreditamos também a família no geral. Isso não deve ser surpresa para nós. Qualquer pessoa, por mais que presumo aqui que a maioria ainda não são pais, mas mesmo assim, não tendo essa experiência de ter filhos, têm a noção, conseguem ter a noção mais ou menos quando os pais estão perante uma realidade dos seus filhos por alguma dificuldade, quer seja do ponto de vista espiritual, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista da aprendizagem, do ponto de vista da assimilação, nenhuma coisa propriamente confortável. E como eu estava a referir, não precisamos ser pais para sabermos isso. Basta vermos realidades que nos cercam e ver a nossa própria realidade. Quando nós estamos com algum problema, como é que os nossos pais ficam completamente desorientados e tristes com aquela situação. Isto nós vamos apercebendo dessas situações mesmo não sermos pais. E essa situação que nós estamos a ver aqui nessa história era uma situação muito grave, porque o rapaz tinha um problema, que ele era possesso, era endemoninhado, o demónio, podemos dizer, fazia morada na vida deste jovem e ia manifestando regularmente. E essas manifestações normalmente eram manifestações muito violentas, porque o rapaz queria tirar-se para o mar, queria tirar-se para o fogo, queria tirar-se para tudo que é o perigo. Podia morrer em consequência disso, como acontecem a determinadas situações de pessoas endemoninhadas que se expõem a perigos, se não forem travados pelos terceiros, naturalmente seria uma coisa fatal. Porque se uma pessoa veio atirar para o fogo, não vamos esperar que saia lá coisa boa. Ou que está a tirar para o rio ou para o mar, também não vamos esperar que saia lá alguma coisa. Se nós partimos do princípio, tipo, a pessoa tirar na estrada, ele corre o risco de vida. Certo? Ou seja, nós vemos aqui que essa situação do jovem é uma situação bastante grave e alarmante, porque ele não tinha dia para morrer, por causa dessas situações que lhe ia acontecendo. Uma situação que não dependia dele. Não dependia porque ele não estava na sua faculdade, não estava no seu perfeito juízo para decidir. Essas pessoas, normalmente, que têm dificuldades de decidir, do ponto de vista social e legal, eles são o quê? São os chamados inimputáveis. O que é inimputáveis? Essa pessoa não pode ser responsabilizada pelos seus atos. Mesmo que matasse alguém, mesmo que criasse prejuízo, ele não pode ser responsabilizado. Por quê? Porque ele não está no seu perfeito juízo. Em direito chama-se, a pessoa pode ser inabilitado e pode ser interdito. Depende da graduação. Porque o ser inabilitado é quando uma pessoa, de vez em quando, está no seu perfeito juízo, mas depois pode chegar a uma determinada altura que ele entra numa perturbação e perde descontrole da situação. E quando ele perde pode ser momentânea, a situação de horas, ou até pode ser um dia, mas depois pode passar
outros dias ele está no seu perfeito juízo. Logo, neste caso, a lei diz que aquela pessoa é uma pessoa inabilitada e há um regime jurídico para essas pessoas. Mas mais grave é quando uma pessoa é interdita. É quando a pessoa é interdita é porque essa pessoa perdeu todas as faculdades. São pessoas que têm perturbações mentais que pronto, não estão sob seu controle. Mas aqui nós não estamos só a falar de perturbações mentais, porque uma pessoa, embora isso não é muito consensual, mas eu presumo que uma pessoa, isso é uma opinião pessoal, que vocês não estão vinculados. Naturalmente, podem ter uma opinião completamente diferente sobre isto. Mas eu acredito muito, claro que essa tese que eu vou defender, também não tenho propriamente certezas absolutas no que eu estou a afirmar. Mas eu acredito que uma pessoa pode ter perturbações mentais e não ter qualquer tipo de ligação com foro demoníaco. Eu acredito nisto. Vocês sabem que, do ponto de vista cristão, há uma reserva muito profunda em relação a essas questões, sobretudo da ala de pendor pentecostal e neopentecostal, que não aceitam isto e têm justificação credíveis para isso. Quando falamos, sobretudo, das pessoas que podemos eventualmente julgar que eles são crentes, depois perdem essas faculdades, etc, etc. Não é propriamente uma situação fácil de discutir, mas digo-vos com muita sinceridade, naturalmente, como eu estava a dizer, sem qualquer tipo de convicção plena, porque mesmo por estar mais inclinado nessa tese que eu estou a defender, mas não estou propriamente também muito convicto nela, mas é que eu estou mais inclinado. Acredito que há situações que podem acontecer da pessoa estar numa situação de insuficiência e que não tem qualquer tipo de ligação com questões demoníacas. Pronto. Mas antes só de passar, não sei se alguém tem algum comentário a fazer em relação a isto, ou se tem uma visão um pouco diferente disto que eu estou a falar. Como eu estava a dizer, isto propriamente é uma opinião, neste caso uma opinião pessoal, e esta opinião, como eu estava a dizer, não é propriamente uma opinião que eu posso dizer que defendo convictamente, porque também tenho algumas reservas, mas é o que eu estou mais inclinado, pronto, sem prejuízo de reconhecer que na generalidade das situações está sempre um cunho diabólico por detrás, que é coisas do diabo. Isso não tenho margem de dúvidas para isso. Mas isso também não me leva a generalizar todas as situações, de considerar qualquer pessoa que tenha uma recaída do ponto de vista psicológico é porque está associado ao demônio. Pronto. Vamos ouvir o João Paulo que pediu a palavra. Acho que há duas situações que a gente também tem que saber distinguir, que é: existe a possessão demoníaca, onde de fato o demônio está a habitar dentro da pessoa, né, e age de dentro da pessoa, como é o caso do nosso texto. Mas também existe a opressão demoníaca, onde o demônio age de fora, a pessoa não está possessa, mas trabalha principalmente na mente da pessoa, causando algumas confusões, mas a pessoa não está possessa, o demônio não está dentro dela, está fora, tá? Você vê, está a oprimir ela, não? Então há essas duas situações que às vezes pode causar alguma confusão. E eu, por exemplo, eu posso dizer que eu já sofri opressão, principalmente na altura quando eu me converti. Principalmente à noite, quando eu ia dormir, eu tinha, não chamo aquilo de pesadelo, porque aquilo era real. Eu sentia uma presença lá que, não sei explicar, mas durante algum tempo eu sofri um bocado com isso. Havia noites que eu nem sequer conseguia dormir, já ia dormir com medo. E sentia aquela coisa, mas era de fora para dentro. Ela não estava dentro de mim, não era processo, mas eu sentia a opressão. Tá, você vê? Portanto, há que ser também fazer essa distinção. Então, mas quer dizer, se nós estamos a falar de opressão,
quer dizer, eu compreendo a tua explicação, mas se nós vamos nessa questão da opressão, nós sabemos que, quer dizer, não precisa ter estar doente para ser objeto de opressão Não, de não falar de doença. Sim, É claro que há, principalmente nos casos de possessão, onde o próprio Espírito impõe doenças às pessoas. Nós vemos muitos casos de Jesus, do Espírito do surdo e mudo, a pessoa já tinha uma doença, não ouvia nem falava, mas era por causa do Espírito que estava nela. sim. Portanto, Então- muitas doenças às vezes são de fato provocadas por possessão, neste caso, né? Então acredita, se calhar tu estás a acreditar, pelo menos na tese que eu falei, sem propriamente convicção, de que pode haver casos que propriamente não está associado a questões diabólicas. Sim, há Acredito. todos os casos. Como? Há todos os tipos de casos. Agora a gente tem que... Não, mas o que eu estou a dizer, sim, o que eu estou a dizer, eu compreendo, mas o que eu estou a dizer, tu neste caso, tu não generaliza que todas as situações dessas naturezas, que podemos dizer de perturbações, tu não associas todos os contextos que têm um cunho diabólico. Claro Tu que não. não. Não, Todos pronto. não. Tá, Claro que não. então pronto. Alguém tem um... Questões que são puramente fisiológicas e psíquicas, sem ter propriamente ligação Diabólica, diabólica. pois. Assim como há outras que Pois. tem. Eu já tive casos eu tinha uma prima que era realmente possessa. Desde a infância, e lá no Brasil. E aqui nós viemos nos encontrar e ela dentro da minha casa manifestou lá o demônio e eu tive que Expulsar o dela. demônio. Amém, ainda bem. Mas além desta leitura que o João Paulo também mencionou, que é quase idêntica ou praticamente vai também na linha que eu, disse. Alguém tem alguma outra sugestão que queira dizer? David, tem algum comentário a fazer sobre isto? Rapidamente. O que eu ia dizer era, graças a Deus, então se ele libertou-se, expulsou o demônio, ele libertou a prima. Não, mas não estou a falar para fazer juízo em relação à expulsão que o irmão João Paulo diz. Eu estou a falar qual é a tua interpretação em relação a essas situações que envolve recaídas, neste caso do ponto de vista mental. O que é que se isso está sempre associado a foro demoníaco ou não, e pronto. Muito brevemente, eu concordo com tudo o que o João Paulo disse, do que eu estudei, do que eu investiguei, pois com certeza há coisas que são normais, há coisas que são da terra, são uma pessoa põe-se, sei lá, com jogos e com situações específicas que envolvem os raciocínios e arquitetatórios. Se a pessoa já tem em si alguma dificuldade, alguma fraqueza, pode ficar perturbada e ansiosa. Tem casos mais graves, pode chegar à loucura, mas apenas humanamente. Agora, a loucura pode ser produzida pelo diabo. No entanto, também digo, tanto ou mais importante, sim, o que é o essencial é o que é a palavra, porque isso nos uniu a nós todos. Mas, realmente, conforme seja a orientação mais tradicional, a orientação mais pentecostal, assim, do que eu vi, assim, tem soluções diferentes. Pois, é isso que eu estava também a dizer. Pronto. Mas, Sónia, queres dizer alguma coisa sobre isto ou não? Não. Sim, o Eustáquio. Sim, eu tenho dificuldade de distinguir essas duas partes que estamos a dizer. Alguém que tem problemas que não têm a ver com a possessão diabólica e alguém que é só mesmo assim, que às vezes há pessoas que fingem, são normais, aquilo que o irmão Deus disse, a pessoa que um momento está normal, depois um momento fica com esse problema e depois tenta fingir que está anormal para poder fazer algumas coisas mal para as pessoas. Eu tenho dificuldade de distinguir esse tipo de pessoas. Em que caso é que eu posso dizer que isso aqui está realmente assim? Sim, quer dizer, isso é complicado, mas neste caso já são psicólogos. Por exemplo, quando uma pessoa comete uma loucura, mata, às vezes a defesa tenta argumentar que aquela pessoa fez aquela loucura porque não estava no seu perfeito juízo, porque, como eu estava a dizer, ninguém é imputado
quando não está sob o seu perfeito juízo, não é? Mesmo que cometesse pior de loucura, tem que se provar que de facto a pessoa estava fora de si. Mesmo até que esteja normal no dia a dia e vier a ter momentaneamente recaída e cometer algum crime, se de facto confirmar que ele estava fora de si quando cometeu aquele crime, ele não é imputado, ele não é responsabilizado por aquele ato. Mas logo daí já não nos cabe a nós para decidir como é que isso se decide. E se decide, o juiz faz um requerimento pedindo apoio técnico. E esse apoio técnico são psiquiatras e psicólogos que vão avaliar aquela pessoa. E o que é que vão avaliar? Eles vão avaliar o ato do crime, como é que se processou. Se foi uma coisa muito premeditada, porque sabem que uma pessoa que está que não está no perfeito juízo, ele não pode fazer o ato premeditado de planear tudo, está a perceber? Não é propriamente uma coisa fácil, mas isso é especialização, é a área das pessoas, as pessoas sabem. É como quando tu estás perante um juiz, tu dá a versão, o juiz sabe onde é que tu estás a mentir, onde é que tu exageraste. Quer dizer, uma pessoa comum às vezes faz confusão, mas aliás, nem precisa ser juiz, basta ter um sentido bem apurado e ter um bom senso e ter coisas, às vezes, tu vais ouvindo as pessoas a falarem, tu podes presumir onde é que a pessoa mentiu, mesmo que não lhe dissesse que mentiu, onde é que disse a verdade, etc, etc. É claro que tudo isso é falível, mas esse parecer técnico dos especialistas, ver se a pessoa estava na sua faculdade ou não é um cidadão comum que faz isso, mas são especialistas que são, que entendem o foro psíquico das pessoas e que vão dizendo. E quando eles dão esse parecer, o juiz simplesmente decide de acordo com esse parecer. Pronto, embora o juiz não está vinculado àquele parecer, mas o juiz não vai desatualizar os especialistas que dizem uma coisa, quer dizer, respeitam esses pareceres, pronto. Mas o que nós estamos a discutir aqui, que eu lancei, é que essa problemática não é uma problemática muito passível. Porquê? Porque numa versão mais pentecostal, normalmente há, na generalidade das situações de associar todos os distúrbios do ponto de vista mental, associá-lo ao diabo. Pronto. E há esta apologia quase clara, se falarem com as pessoas, a maioria das pessoas, não vou dizer todas, porque generalizar é sempre mau, mas se falarem com as pessoas que são pentecostais, que disserem normalmente essas questões, é mais fácil ouvirem a resposta de que aquilo é uma coisa do diabo. Pronto. No meio tradicional, já vou dar parada, no meio tradicional não quer dizer que não haja muita gente também que defende isto. Mas há mais uma visão de, às vezes, não associar em determinados contextos, caso, a essa realidade e considerá-la, uma mera doença. Como eu estava a dizer, também é a posição que eu defendo, naturalmente, com algumas reservas, não tão propriamente convicto disto. Estávamos a tentar cingir a problemática sobre questões de problemas de foro psíquico, se podem ser associados a questão demoníaca. Naturalmente, que nós não estamos a pôr em causa das pessoas que são possessas, como neste caso aqui, que é completamente visível de que este jovem era possesso. O diabo, os demônios ocupavam a vida dele durante muito tempo. Pronto, isso não é a questão. Eu levantei uma outra problemática, que é problemática às vezes que se discute, mas como eu mencionei no início, não tenho margem de dúvida que, na generalidade das situações, tem sempre procedência maligna por detrás. É o diabo que está por detrás, é coisas diabólicas, pronto. Mas eu tenho dificuldade de generalizar todas as situações, pronto. Isso que, enfim, estava a questão aqui a tentar desprender. Mas, rapidamente para o nosso texto, porque também o nosso tempo está a esgotar, nós vemos aqui a situação de Jesus, logo no versículo 1, a transfiguração. Jesus estava no monte. Jesus estava no monte e estava acompanhado por poucos discípulos e ele foi sozinho, eles vislumbraram aquela transfiguração do Senhor Jesus Cristo. No versículo 14, nós vemos que chegaram junto dos outros discípulos, já na história que nós lemos, viram muita gente ali à volta de doutores da lei a discutir com eles.
Ou seja, aqui há uma discussão. E nós não sabemos concretamente o que é que se estava a discutir. Pronto, nós sabemos aqui que chegaram junto dos outros discípulos, viram muita gente ali à volta de doutores da lei a discutir com ele. Logo, no versículo 15, nesta versão que eu estou a ler, a multidão viu Jesus, ficou agitada e correu para o cumprimentar. Esta versão diz agitar. Outras versões que vocês têm, João Ferreira de Almeida, o que é que diz ali? A minha diz muito surpresa. Surpresa. Pronto. Espantado, surpresa, enfim, agitada. E aqui nós não sabemos, há alguns comentários que eu estive a ler, falava-se na necessidade de que Jesus tinha acabado de transfiguração naturalmente, com o seu semblante, podia ainda, enfim, não recompor da sua encarnação. E naturalmente isso poderia dar algum espanto de ver Jesus com esplendor. Pronto, isso é uma teoria. E outra diferente é o debate que se rolavam naquilo e havia um susto por parte, neste caso, os opositores, os doutores da lei, porque aos discípulos não conseguirem expulsar os demônios, aparentava uma derrota não só para eles, mas em última instância para o próprio Senhor Jesus Cristo. De modo que quando Jesus estava a chegar, despertava todo esse espanto, essa agitação. É claro que a expressão agitação envolve mais uma conotação negativa, mas como estava a dizer, esse versículo tem sido objeto de várias interpretações. Essa é a razão pela qual as traduções bíblicas vai também inclinando de acordo com a interpretação que quer dar, mas aqui agitada tem uma conotação que não é propriamente conotação positiva, mas sim negativa da própria presença de Jesus perante os outros. Pronto. Mas nós vemos aqui que eles, diz aqui claramente, que eles ficaram, quando viram Jesus, ficaram agitados. E como estava a dizer, eventualmente a tese que falou surpresa, parte do princípio de que Jesus estava ainda glorificado e vai fazendo comparação quando Moisés também transfigurou e desceu. A multidão, quando viu, ficaram, enfim, um pouco surpreendido, até um pouco atemorizado com o seu esplendor que brilhava, etc, etc. Pronto. Mas não vamos já ter nessas problemáticas doutrinárias. É importante dizer que Jesus chegou perante a discussão que se estava a ter. E no versículo 16 diz, então Jesus perguntou, o que é que estão a discutir? O que é que estão a discutir? O que é que estão a falar? Jesus perguntou, Jesus sabia o que é que se estava a tratar, mas enfim, como é de costume, fez questão de interrogá-lo do que é que estava a discutir. Alguém da multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mau e não deixa falar. Ou seja, nem os discípulos responderam à pergunta de Jesus, nem os próprios doutores da lei respondiam à pergunta de Jesus. Nós não sabemos se foi motivado por aquela surpresa, que outras versões diziam espantado, ou tipo surpreendidos, etc, etc. Nós não sabemos, mas sabemos que, de facto, eles não responderam. E simplesmente fez a pergunta e quem estava interessado na resposta da sua situação, ele diz logo no versículo assim, mestre, chamou Jesus, reconheceu Jesus como mestre, diz, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mau e não o deixa falar. Sempre que o espírito torna posse dele, atira-me ao chão e o rapaz começa a espumar, a ranger os dentes e fica sem forças. Note-se o estado calamitoso que este jovem se encontrava. Pediu os teus discípulos para expulsarem o espírito mau, mas eles não foram capazes. Eles não conseguiram. Não conseguiram. Podemos perguntar por que é que não conseguiram. Porque também eles não estavam preparados espiritualmente para poder fazer face a esta situação. Sim. Precisamente sobre essa questão deles não terem conseguido expulsar esses demônios, se nós voltarmos mais atrás, no Marcos capítulo 6, Jesus, quando envia os discípulos de 2 em 2, o texto diz que eles curaram muitos enfermos e expeliram muitos demônios. Mas neste caso eles não conseguem expelir esse demônio, né? Jesus diz, esta casta é através de jejum e oração, que nos leva a entender que há variedades de demônios, né? Uns são mais fortes, outros são mais fáceis de expulsar, enquanto que esses aqui
requeria uma maior preparação, digamos assim. Pois. Ou seja, nem todos os casos são iguais. Pois. Nem todos os casos de possessões são iguais. Onde a pessoa chega e faz ali uma fórmula mágica, em nome de Jesus, sai, e todos saem. Né? Não. Portanto, eles já haviam expulsado demônios. Então, eles próprios aqui devem ter se sentido surpresos também. A gente expulsamos tantos demônios outra vez, por que é que isto não sai? Pois. É isso. E de facto, como João Paulo disse, e é verdade, é que o facto de eles já tinham expulsado demônio, isto não quer dizer que de facto podiam voltar caso. E também isso remete-nos para a questão de estarmos preparados. Podemos estar preparados num determinado contexto e noutros contextos não estarmos preparados espiritualmente. E ademais, como nós vamos ver à frente, este demônio, o demônio que estava sob estes rapazes, não estava lá há poucos dias, já estava lá há anos, desde criança. E a pessoa quando está, isso mesmo na realidade da vida, quando uma pessoa está conchegada num sítio por mais tempo, é mais difícil abdicar daquele conforto, entre aspas. Estou a suavizar a questão para poderem compreender bem. Se uma pessoa está num sítio muitos anos, já está habituada àquele sítio por muitos anos, é mais difícil tirá-lo de lá. Quer seja do ponto de vista legal, social, etc, porque já está lá há muito tempo. Agora, se estiver lá um dia, 2 dias, é mais fácil. Para já ele não vai resistir tanto, porque também não está, nem está ainda familiarizado, nem está integrado, é mais fácil. E estes demônios aqui já estavam lá há muitos anos, controlavam esse rapaz. Enfim, mas, como nós estamos a ver aqui, eles não conseguiram. Não conseguiram porque não estavam preparados. Como eu estava a dizer, cada desafio espiritual é um desafio claro. Situação, cada caso é um caso. Há casos que nós podemos só orar e surge efeitos. Há outros casos que é preciso oração e jejum e até vigílias, etc. Para podermos superar estes desafios. E não é só para expulsar demônios, mesmo os próprios desafios espirituais que nós vamos tendo. Há realidades que é precisa persistência, que é preciso mais cuidados redobrados do ponto de vista espiritual para sermos bem-sucedidos. Que não fiquemos só naquilo de vamos orar ali uns minutinhos e esperar que as coisas se resolvam. Há casos que isso aconteça, mas há outros casos que requer persistência na oração. Além de persistência na oração, se for preciso tirar tempo para jejuar e para até fazer vigílias, etc. Claro que para jejuar a pessoa não come, é mais difícil do que só orar. Pronto, não é fácil. Muitas pessoas não têm esse hábito de jejum. Sobretudo no nosso meio tradicional, as pessoas não cultivam muito isso, que é mau, que é muito mau. Nós temos às vezes aqui vigília que até de poucas horas de tempo, muitos não vêm crentes. Como é que se podem agora esperar que esses crentes, os crentes sejam bem-sucedidos se não oram, se não jejuam, se não fazem vigílias? Quer dizer, naturalmente que é mais difícil. As coisas são difíceis porque há problemas que requerem mais engajamento e mais aproximação de Deus, etc. Mas nós vemos aqui rapidamente que eles estavam incapazes. Eles estavam derrotados porque não conseguiam expulsar demônios. Tinham sido munidos, tinham sido dados poder para expulsar demônios, para operar todos os outros sinais, etc. Mesmo com pouca fé. Nem precisava de grande fé para fazerem isso. Mas depois no versículo 19 diz, Jesus disse-lhe, ó que gente sem fé, até quando estarei convosco? Essa é uma das passagens que nós vemos Jesus a lamentar. Lamentar de poucas passagens. Nós temos outros contextos que Jesus lamentou perante a situação de Jerusalém. Mas aqui, especificamente perante os seus discípulos, quando lamentou por Jerusalém, ele não lamentava por aqueles que são dele, não. Mas aqui neste contexto ele está a falar para os seus próprios discípulos, que gente sem fé, até quando estarei convosco. É claro que alguns intérpretes entenderam que não estava a falar para os discípulos, estava a falar para, enfim, pessoas que não eram do seu círculo, mas parte do princípio que ele estava a falar dos seus próprios discípulos, que não estavam a conseguir cumprir a missão que ele tinha confiado, inclusive de expulsar demônios, de libertar as pessoas que estavam cativas, etc. Mas nós vemos aqui que Jesus fala, até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar a vossa incredulidade, a vossa falta de assimilação, a vossa falta de espiritualidade, a vossa superficialidade, etc. Jesus aqui desabafa. E depois de desabafando, ele toma a rédea da situação. Traga-me cá o rapaz.
E lá está novamente essa questão de ordem. Jesus dá a ordem para trazer o rapaz e imediatamente trouxeram, como diz o versículo 20, trouxeram-no e o Espírito, ao ver Jesus, atirou logo o rapaz ao chão. Nós vemos aqui uma reação quase do Espírito em relação ao próprio Senhor Jesus Cristo. E tirou ainda com mais violência no chão. Isto para nós vermos que a situação não era uma situação muito grave. Este rebolava-se na terra espumando pela boca, que é uma clara manifestação clara aqui demoníaca neste jovem. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo ele está assim? Desde pequeno, respondeu. Muitas vezes o Espírito atirou ao fogo a água para o destruir. Mas o Espírito queria acabar com ele. E isto remete-nos para quê? Para o diabo não quer o que é que o diabo quer para nós. O diabo só veio matar, roubar, matar e destruir. E ele ruge como um leão, procurando aqueles, sobretudo os filhos de Deus, para os tragar, para os devorar. E aqui nós vemos que o objetivo, se não fosse a proteção dos próprios familiares, esse rapaz já teria morrido há muito tempo, porque tirava para o mar, para o fogo e para tudo o que é o perigo. E a finalidade deste demónio, do espírito imundo, era para o destruir, para acabar com ele. Mas vemos aqui persistência. Se te for possível, ajuda-nos, tem pena de nós. Há aqui uma imploração. É claro que aqui ele mete o verbo no condicional. Se possível, o que poderá, enfim, levar-nos de forma precipitada a achar que ele eventualmente não tem 100% de fé. Mas nos versículos seguintes nós vemos que de facto é uma fé cheia, sem qualquer tipo de ambiguidade. Mas quando ele disse isto, versículo 23, a estas palavras, respondeu Jesus: se achas que sim, tudo é possível àquele que tiver fé. Ou seja, Jesus remete, deixa a bola por parte deste pai aqui. Como em muitas situações, Deus está disposto para operar nas nossas vidas. Mas é importante também haver fé. Quer dizer, tem que haver fé para cooperar na nossa salvação, na nossa libertação e qualquer outros problemas que vamos tendo. A fé é sempre indispensável. Porque sem fé, como diz o autor Hebreus, é impossível agradar a Deus. Em todas as circunstâncias, mesmo para aqueles que já são salvos, precisam sempre de fé. Para quê? Para poderem ver Deus operar nas suas vidas de forma manifesta e de forma tremenda. Jesus disse a estas palavras, respondeu: se achas que sim, tudo é possível àquele que tiver fé. Tudo. Nada é impossível. Para aquele que tem fé, tudo é possível. Logo o pai do rapaz disse em alta voz: eu creio, aumenta a minha fé. Além dele acreditar, ele ainda pede aumento da fé do Senhor Jesus Cristo. Pede aqui para aumentar a fé. Isto quer nos dizer, mesmo que a pessoa tenha fé, não quer dizer que não possa pedir fé. Também é um sinal de humildade, de reconhecer que nunca conseguimos ter fé suficiente para dizermos que já não precisamos de fé. Ninguém aqui pode dizer: eu já tenho fé suficiente, que eu não preciso de ser acrescentado a fé, porque nesta vida nunca chegaremos à plenitude da fé. Basta o desafio que nos é pedido, fé, grau de mostarda, não conseguimos. Ninguém pode julgar autossuficiente e dizer: já tenho fé suficiente. Isso já é arrogância, demonstra que também não temos fé. Mas ele, apesar de dizer que eu acredito, ele ainda pede que Deus lhe aumente, Jesus lhe aumente a sua fé. No versículo 20, ao reparar que ali se tinha juntado muita gente, Jesus repreendeu o espírito mau. Reparem aqui a ordem que Jesus deu. Ao espírito surdo, mudo, sou eu quem te ordeno, sai deste rapaz e nunca mais entre nele. Jesus dá a ordem de saída, ao mesmo tempo a ordem que nunca mais volte naquela pessoa. Há aqui duas ordens explícitas que Jesus deu. A ordem de saída é para não voltar, porque às vezes o espírito pode sair e pode voltar a acontecer novamente e voltar a entrar. Certo? Pode acontecer esses casos. Há pessoas que são libertas, mas novamente voltam, deixam novamente brecha para voltarem novamente. Mas nós vemos aqui que Jesus deu duas ordens, e essas ordens é para cumprir. Não podia haver retorno, sim. Ele diz: sai, mas nunca mais volta a entrar neste rapaz. E essas ordens ao ser dadas, Jesus não dá ordens sem deixar de cumprir, porque a sua palavra tem autoridade e tem poder e opera tudo de uma forma logo clara. No versículo 26, o Espírito saiu aos gritos
depois de o agitar violentamente. Nós vemos aqui da forma tremenda como o espírito saiu deste rapaz. Aliás, como vemos nos capítulos anteriores, quando ele expulsou o endemoniado de Gadarenos, daquela localidade. Aqueles demônios saíram violentamente, entraram nos porcos e precipitaram quase 2.000 porcos, segundo os teólogos. Mas aqui nós vemos que ele agitou de forma violentamente. O rapaz ficou como morto. Parecia que estava morto. De tal modo que muitas pessoas já diziam que ele tinha morrido. Mas Jesus agarrou-lhe na mão, levantou e lhe pôs-se de pé. Jesus levantou. Ou seja, a cura divina pode parecer pode parecer uma coisa que vai nos destruir. Mas depois vai-se ver melhoras paulatinamente e vamos ver que somos de facto libertos definitivamente. Quando Jesus voltou para casa, os discípulos perguntaram-lhe em particular: por que é que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? Eles não sabiam por que é que não conseguiam. Deviam presumir, mas nós temos fé, nós usamos até outros métodos que já tínhamos usado. Mas olha aqui a resposta que Jesus deu. Ele respondeu, versículo 29, aquele gênero de espírito só sai por meio da oração, diz a minha versão. Mas noutras versões fala através de jejum e oração. Ou seja, esse parece que é mais teimoso, esse gênero de espírito endemoniado. Quando fala de jejum e oração, nós sabíamos que os discípulos até então não jejuavam. Não jejuavam. Os próprios fariseus dizem também, os discípulos de João Batista jejuavam. Não jejuam. Há um dia que eles vão jejuar quando não estiver com eles. Pois, quando não tiveram. Mas mesmo Jesus ter dito isso, eles, para estarem num grande desafio espiritual, requeria deles um esforço redobrado, porque esse jejum mesmo não precisava ser jejum permanente, porque era um caso que tinha que ser atacado, exigia um esforço redobrado, já que tinham ido lá, não conseguiam, podiam usar outros métodos, mas eles descansavam no mesmo método. Jesus mostra aqui que o método varia de cada situação, e aquilo remete para a resposta que eu já tinha dado, porque essa casta de demônio já parecia que ele controlava esse rapaz, porque já estava lá há muitos anos. Mas nós vemos aqui Jesus deu ordem e mostra que é só através da oração que isso supera. Vamos terminar, já esgotei todos os tempos, o irmão Eduardo está a pressionar-me implicitamente para acabar, e vou pedir ao irmão Davi que nos possa terminar com uma palavra de oração muito breve, que Deus nos ajude a podermos estarmos sempre, o desafio desta lição é estarmos sempre preparados espiritualmente para poder derrotar o inimigo, derrotar claro que ele já está derrotado, mas no dia a dia, a partir dos terceiros, a partir de pessoa que ele vai afligindo, tá bom? Pai, nós te agradecemos por este dia, queremos agradecer por esta lição, e que abençoes também agora o culto a seguir, todos os trabalhos que vamos ter esta tarde, ó Pai, na Assembleia Geral da Igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.